Eu nunca imaginei que descobriria a traição do meu marido por causa de uma xícara de açúcar. Parece estranho falar isso hoje, mas toda vez que lembro daquela cena ainda sinto um frio passando pela minha espinha. Meu nome é Renata, tenho 31 anos e até alguns meses atrás eu acreditava que tinha um casamento feliz. Eu e Rodrigo estávamos juntos havia 7 anos, casados há 5, e morávamos em uma rua tranquila onde praticamente todo mundo se conhecia. Era aquele tipo de bairro onde as crianças brincavam na calçada, os vizinhos conversavam nos portões e as pessoas pareciam saber tudo sobre a vida umas das outras. Eu sempre gostei disso porque me passava uma sensação de segurança, de família, de tranquilidade. Rodrigo também parecia gostar. Ele era simpático, educado, o tipo de homem que cumprimentava todos pelo nome e ajudava qualquer pessoa que precisasse. E talvez tenha sido exatamente por isso que eu nunca desconfiei de nada. Alguns meses antes de tudo acontecer, uma mulher se mudou para a casa ao lado. O nome dela era Juliana. Ela aparentava ter pouco mais de 30 anos, era bonita, muito comunicativa e fez amizade com praticamente a rua inteira em poucas semanas. Eu mesma gostei dela logo de cara. Ela aparecia para conversar, levava bolo que dizia ter feito em casa, elogiava minhas plantas e dizia que era difícil encontrar vizinhos tão receptivos hoje em dia. E Rodrigo também parecia gostar da presença dela, mas naquele momento aquilo não significava nada para mim. Afinal, seria estranho sentir ciúmes apenas porque meu marido era educado com alguém. Só que pequenas coisas começaram a acontecer, coisas tão pequenas que qualquer pessoa ignoraria. Rodrigo passou a ficar mais tempo na varanda olhando o movimento da rua. Começou a se oferecer para resolver coisas que nunca fazia antes. Se a Juliana comentasse que a internet estava ruim, ele dizia que poderia dar uma olhada. Se ela falasse que precisava trocar uma lâmpada, ele aparecia dizendo que faria rapidinho. Se ela chegasse com compras, ele corria para ajudar. E eu ria disso. Cheguei até a brincar uma vez dizendo: "Nossa, você virou marido de aluguel agora?" Ele riu e respondeu: "Estou apenas sendo gentil." E eu acreditei. Porque quando você confia em alguém, seu cérebro encontra motivos para não enxergar aquilo que está bem na sua frente. Até que numa tarde de sábado eu estava preparando um bolo quando percebi que o açúcar tinha acabado. Rodrigo estava sentado no sofá mexendo no celular e eu falei: "Vou pedir um pouco para Juliana." Na mesma hora ele levantou a cabeça tão rápido que me assustou. "Não precisa." Eu fiquei olhando sem entender. Ele levantou do sofá imediatamente e disse: "Eu vou comprar." Eu ri. "Comprar? É só açúcar." Mas algo no rosto dele mudou naquele instante. Porque pela primeira vez em 7 anos de casamento, eu vi meu marido ficar nervoso por causa de algo completamente sem sentido. E naquele momento eu ainda não fazia ideia de que aquele simples detalhe seria o começo da pior descoberta da minha vida. Depois daquela reação estranha eu fiquei parada na cozinha olhando para Rodrigo enquanto ele pegava a chave do carro rápido demais para alguém que só iria comprar açúcar. Ele evitou olhar diretamente para mim, colocou os sapatos apressado e saiu dizendo: "Já volto." A porta fechou e eu continuei ali parada tentando entender por que aquilo tinha me incomodado tanto. Talvez porque não tivesse sido a resposta dele, mas a forma como aconteceu. Parecia nervosismo. E Rodrigo não era nervoso. Sempre foi calmo, tranquilo, daqueles que resolviam tudo sem levantar a voz. Quando ele voltou alguns minutos depois, trouxe 2 embalagens enormes de açúcar, colocou na bancada e começou a agir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu até pensei em perguntar o motivo daquela reação, mas deixei passar. Só que depois daquele dia comecei a reparar em coisas que antes pareciam invisíveis. Rodrigo estava diferente. Passava mais tempo no celular, sorria olhando para a tela e virava o aparelho quando eu me aproximava. Começou a tomar mais cuidado com a aparência também. Comprou perfume novo, passou a escolher melhor as roupas até para sair rapidamente e de repente, alguém que nunca ligou para a academia começou a falar sobre alimentação e exercícios. Tentei ignorar porque ninguém quer ser a pessoa desconfiada sem motivo, mas pequenos detalhes começaram a se juntar dentro da minha cabeça como peças de um quebra-cabeça. Alguns dias depois eu estava limpando a sala quando ouvi Juliana chamando no portão. Fui até lá sorrindo e ela disse que estava com dificuldade para montar uma prateleira que tinha comprado. Antes mesmo que eu pudesse responder, Rodrigo apareceu atrás de mim quase imediatamente. "Eu ajudo." Ele falou tão rápido que parecia já estar esperando ouvir a voz dela. Juliana sorriu agradecendo e os dois foram para a casa ao lado. Eu continuei organizando a sala, mas o tempo começou a passar. 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. Olhei pela janela algumas vezes e não vi movimento. Peguei o celular e mandei mensagem brincando: "Montando a casa toda?" Ele visualizou e respondeu apenas: "Já estou indo." Mas demorou mais 20 minutos para entrar em casa. Quando chegou, estava sorrindo, parecia leve, animado, diferente. Eu perguntei se a prateleira tinha dado trabalho e ele respondeu: "Nem tanto." Depois foi direto tomar banho. E foi exatamente naquele instante que algo me fez congelar, porque quando ele passou por mim senti um perfume diferente nele.
Não era o perfume dele. Não era o meu. Era um cheiro doce, feminino e muito forte. E naquele momento uma sensação gelada atravessou meu corpo inteiro, porque pela primeira vez uma pergunta apareceu na minha cabeça, e eu tive medo da resposta. Naquela noite eu fiquei repetindo para mim mesma que estava ficando paranoica, porque depois de anos de casamento a última coisa que eu queria era acreditar que uma desconfiança estava entrando na minha cabeça sem motivo. Tentei pensar em explicações simples. Talvez Juliana usasse aromatizador na casa, talvez o cheiro tivesse ficado na roupa dele sem perceber, talvez eu estivesse juntando coisas pequenas e transformando em algo maior. Mas o problema é que quando a dúvida entra pela primeira vez, ela começa a procurar espaço em tudo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Nos dias seguintes comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. Rodrigo pegava o celular e levava até para o banheiro. Começou a deixar o aparelho virado para baixo sobre a mesa. Se recebia mensagem perto de mim, olhava rápido e guardava no bolso. E o mais estranho era que ele nunca foi assim. Sempre deixava o celular em qualquer lugar da casa. Sempre foi tranquilo com isso. Alguns dias depois acordei mais cedo que o normal porque estava com sede. Olhei para o lado da cama e Rodrigo não estava. Achei estranho, porque ainda estava escuro. Levantei devagar e fui até a cozinha pensando que talvez ele estivesse bebendo água. Mas não estava lá. Passei pela sala e vi a porta da varanda meio aberta. Quando me aproximei, ouvi a voz dele falando baixo. Parei imediatamente. Não consegui escutar tudo porque ele falava quase sussurrando, mas ouvi claramente uma frase. Calma, ela não desconfia de nada. Meu coração parou. Senti um frio tão forte que minhas mãos ficaram geladas na mesma hora. Fiquei parada sem fazer barulho enquanto ele continuava falando baixo. Alguns segundos depois desligou o celular e se virou. Quando me viu levou um pequeno susto. Pequeno, mas suficiente para eu perceber. O que você está fazendo acordada? Ele perguntou. Eu tentei agir normalmente e respondi, vim beber água. Ele sorriu rápido demais e disse, não consegui dormir. Voltamos para o quarto, mas eu não consegui fechar os olhos o resto da noite. Fiquei olhando para o teto lembrando daquela frase repetidas vezes. Ela não desconfia de nada. Talvez fosse sobre trabalho. Talvez fosse sobre qualquer outra coisa. Mas meu coração estava começando a dizer algo que minha cabeça ainda não queria aceitar. E 2 dias depois aconteceu algo que destruiu a última desculpa que eu ainda tentava inventar para mim mesma. Porque eu olhei pela janela da cozinha por acaso, e vi algo que fez meu mundo inteiro começar a desmoronar. Eu estava lavando a louça naquela manhã tentando afastar aqueles pensamentos da cabeça porque não queria me transformar em alguém desconfiada, alguém que procura problemas onde talvez eles não existam. Então coloquei música no celular, tentei me distrair e continuei organizando a cozinha, mas quando fui enxugar as mãos e olhei pela janela por puro acaso, meu corpo inteiro congelou. Rodrigo estava do lado de fora em frente à casa da Juliana. No começo não achei estranho, porque ele já tinha ajudado ela outras vezes, mas então percebi uma coisa. Eles não estavam conversando como vizinhos conversam. Estavam próximos demais. Muito próximos. Juliana estava sorrindo olhando diretamente para ele e Rodrigo também sorria daquele jeito que eu conhecia tão bem. Aquele sorriso que ele dava quando estava encantado com alguma coisa. Fiquei parada sem respirar direito. Talvez fossem apenas alguns segundos, mas pareceram minutos inteiros. Então ela colocou a mão no braço dele. Um gesto simples. Pequeno. Mas meu coração afundou imediatamente. Porque quem está de fora entende essas coisas. Às vezes uma pessoa não precisa beijar outra para algo parecer errado. Existem olhares que passam do limite antes mesmo de qualquer toque acontecer. Continuei olhando em silêncio e senti minhas mãos começarem a tremer quando Rodrigo olhou rapidamente para os lados e deu um passo mais perto dela. Meu peito apertou tanto que achei que fosse passar mal. Foi então que meu celular tocou atrás de mim me fazendo levar um susto enorme. Virei assustada e quando olhei de volta para a janela, os dois já estavam se afastando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Passei o resto do dia tentando me convencer de que estava imaginando coisas, mas aquela cena não saía da minha cabeça. Quando Rodrigo chegou em casa naquela noite eu observei cada movimento dele. O jeito como falava, o jeito como sorria, o jeito como me perguntava sobre meu dia. E pela primeira vez em 7 anos eu tive uma sensação horrível. Eu estava olhando para meu marido tentando descobrir se ele estava mentindo para mim. Mas o pior aconteceu algumas horas depois. Rodrigo foi tomar banho e deixou o celular carregando em cima da cama. A tela acendeu com uma notificação. Eu nem queria olhar, de verdade, mas meus olhos foram automaticamente para a tela. E naquele instante meu coração simplesmente parou, porque a mensagem dizia apenas 3 palavras. Estou com saudade. E logo abaixo aparecia o nome de quem tinha enviado, Juliana. Naquele momento senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés sem me avisar. Fiquei parada ao lado da cama olhando para a tela acesa do celular enquanto meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som dentro da minha cabeça.
Eu queria acreditar que havia alguma explicação absurda, qualquer coisa que transformasse aquilo em um mal-entendido ridículo, mas eu já não estava enganando a mim mesma. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o aparelho devagar. Durante 7 anos de casamento eu nunca tinha mexido no celular de Rodrigo. Nunca senti necessidade. Confiava nele completamente. Mas naquele instante eu precisava saber a verdade, porque a pior dor não é descobrir uma mentira, é sentir que ela está na sua frente e continuar fingindo que não existe. Respirei fundo e desbloqueei a tela. Meu coração afundou imediatamente. A conversa estava arquivada. Aquilo sozinho já dizia muito. Abri as mensagens e senti um frio atravessar meu corpo inteiro. Não havia muitas mensagens antigas, provavelmente ele apagava quase tudo, mas o que ficou já era suficiente para destruir qualquer dúvida que ainda restava dentro de mim. Havia piadas que só casais fazem, mensagens dizendo queria te ver, fotos de café que ela mandava perguntando se ele iria passar lá depois, e então meus olhos pararam em uma conversa de 2 dias antes. Juliana tinha escrito. Ela desconfiou? E Rodrigo respondeu, não, ela acredita em mim. Meu peito apertou tão forte que precisei sentar na cama. Naquele instante me lembrei da madrugada na varanda. Ela não desconfia de nada. Era sobre mim. Sempre foi sobre mim. Senti lágrimas escorrerem, mas junto com a dor veio algo diferente. Raiva. Uma raiva silenciosa e pesada. Porque não era apenas a traição. Era a humilhação de perceber que enquanto eu estava dentro da minha casa acreditando no meu casamento, meu marido e minha vizinha estavam transformando minha confiança em piada. O som do chuveiro desligando me trouxe de volta à realidade. Limpei as lágrimas rapidamente, coloquei o celular exatamente onde estava e saí do quarto antes que ele percebesse qualquer coisa. Sentei no sofá olhando para a televisão desligada, mas sem enxergar nada. Minha cabeça estava girando. Eu queria gritar, queria chorar, queria perguntar por quê. Mas uma outra pergunta começou a aparecer dentro de mim. Há quanto tempo aquilo estava acontecendo? Porque mensagens escondidas não nascem do nada. E naquela mesma noite eu descobriria uma coisa que faria a dor da traição parecer ainda pior. Porque eu não era a única pessoa sendo enganada naquela história. Eu passei os minutos seguintes sentada no sofá tentando organizar meus pensamentos enquanto escutava a água do chuveiro parar e o som dos passos de Rodrigo se aproximando pelo corredor. Ele entrou na sala agindo normalmente, sentou ao meu lado e perguntou se estava tudo bem. E naquele instante eu tive vontade de olhar nos olhos dele e perguntar como alguém consegue mentir com tanta tranquilidade para uma pessoa que diz amar. Mas eu não falei nada. Apenas sorri de forma automática e disse que estava cansada. Naquela noite quase não dormi. Fiquei olhando para o teto lembrando de cada detalhe dos últimos meses, de cada vez que ele se ofereceu para ajudar Juliana, de cada desculpa que inventou, de cada momento em que eu ignorei aquilo porque confiava nele. Na manhã seguinte acordei decidida a descobrir tudo. Horas depois ouvi vozes na rua e me aproximei da janela. Vi Juliana conversando com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Elas pareciam discutir. A mulher estava claramente nervosa e apontava para casa algumas vezes. Fiquei observando sem entender nada até ouvir uma frase que fez meu corpo inteiro gelar. Você fez isso de novo? Meu coração acelerou. Alguns minutos depois a mulher saiu andando irritada e Juliana entrou em casa batendo o portão com força. Passei o resto do dia pensando naquilo até que no fim da tarde a campainha tocou. Quando abri a porta senti o chão desaparecer. Era a mesma mulher. Ela me olhou por alguns segundos, respirou fundo e perguntou: Você é a esposa do Rodrigo? Na hora meu coração disparou. Convidei ela para entrar e foi ali que descobri a última peça daquele pesadelo. Ela era irmã de Juliana. Sentou no sofá, abaixou a cabeça por alguns segundos e então me disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu precisava te avisar porque isso já aconteceu antes. Senti um frio subir pelo meu corpo. Ela me contou que Juliana tinha o hábito de se envolver com homens comprometidos. Em outras cidades, outros relacionamentos tinham acabado exatamente da mesma forma. Mas o pior veio depois. Ela olhou diretamente para mim e disse, só que dessa vez ela me falou uma coisa. Ela disse que seu marido prometeu que iria se separar. Naquele instante tudo dentro de mim ficou em silêncio. Não chorei. Não gritei. Não senti vontade de quebrar nada. Porque existia uma dor ainda maior do que descobrir uma traição. Descobrir que enquanto você fazia planos para continuar sua vida ao lado de alguém, essa pessoa já estava planejando uma vida sem você. Quando Rodrigo chegou naquela noite me encontrou sentado na sala esperando por ele. Coloquei o celular na mesa, olhei nos olhos dele e perguntei apenas, em que momento você parou de me amar? Ele ficou pálido imediatamente. Tentou falar, tentou explicar, tentou negar por alguns segundos, mas quando percebeu que eu sabia de tudo, abaixou a cabeça e começou a chorar. E naquele dia eu aprendi uma coisa que nunca esqueci, a traição não começa quando duas pessoas se beijam. Ela começa muito antes, no momento em que alguém decide destruir sua confiança escondido atrás de mentiras. Fim.